Nós vamos dar andamento aqui à nossa discussão. Gostaria de convidar o professor Marcos para vir explanar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcos Silvestre, do curso de Geografia do IELAX, aqui da UFTM. Sou geógrafo e atuo aqui desde 2013, mas tenho experiência em outras universidades federais no Brasil antes de chegar até aqui. Quero cumprimentar todos e dizer que é uma honra estar aqui, podendo trazer um pouco da minha perspectiva de análise, né, e dialogar com a biologia, que é uma ciência afim da minha área de trabalho. Quero agradecer ao professor Wagner pelo convite, né, dizer que fiquei muito feliz por ter lembrado por conta da temática de trabalho. E estou vendo duas alunas da geografia, né, egressas do curso, feliz também vê-las. Então, mandar um abraço para a Wanda e a André. Bom, pessoal, é sempre um desafio falar para pessoas de outra área, né? Porque a gente pode correr o risco de não ser bem compreendido naquilo que a gente está se propondo. Mas, de todo modo, eu tentei afunilar um pouco a minha discussão aqui, no sentido de não cair muito em generalizações. E aí eu fui procurando trabalhar dentro daquilo que se constitui na minha pesquisa mais recente, que foi a de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu trabalhei a ideia de sustentabilidade vinculada aos parques urbanos. Então, talvez a minha contribuição venha mais no sentido de fazer com que vocês pensem, reflitam, né, problematizem sobre essa questão que está muito próxima de nós, ou seja, dois objetos, né, que é a cidade e o parque, e um discurso, ou uma prática, ou não sei o que, conforme nós queiramos dizer, a sustentabilidade, tá certo? Então, eu coloquei como meio ambiente urbano, parques e sustentabilidade. Por favor. Eu coloquei algumas imagens iniciais para a gente começar a pensar, porque a ideia de que o parque se constitui no espaço da cidade apenas pelas suas funções, né, que nos interessam enquanto seres humanos, é muito simplificadora. E eu lembro que eu fui dar uma palestra também na Federal Fluminense e tinha duas biólogas e elas ficaram muito provocadas com a discussão, porque uma delas estava estudando como que algumas espécies de formigas se reproduzem nas praças e parques lá no Rio, e queria entender um pouco mais sobre a ideia de espaço público nessa perspectiva. Então, acho que dá para vocês irem tentando problematizar e depois, nas aulas com os docentes de vocês, procurarem trazer algumas questões mais específicas, né, vinculadas à área. Porque o meu olhar vai ser sempre um olhar geográfico, um olhar espacial, um olhar mais do ponto de vista, podemos dizer, sociológico. Então, essa é a vertente que eu trabalho, dialogando muito com as ciências sociais e numa perspectiva crítica, né, de produção do espaço, do modo capitalista de produção e de como tudo isso se desenha dentro de uma sociedade normatizada por esse modo de produção, que tem o lucro como sempre, né, o caminho a ser seguido. Bom, então isso é um parque urbano, né, diferente dos parques que a gente tem no Brasil. Enfim, na cidade de Cleveland, em Ohio, Estados Unidos. Por favor, pode passar. Aí nós temos o Central Park, Nova York, também, esse é extremamente conhecido, né? Um dos maiores parques urbanos do mundo. Pode passar. Esse é um parque em Seul, na Coreia do Sul, que é um dos grandes modelos atuais de parques urbanos no mundo, porque isso antes era uma via expressa, né, como o elevado do Rio de Janeiro, que se constituía num viaduto onde passavam carros e era uma área, entre aspas, degradada do ponto de vista social, econômico e ambiental. Embora esse parque perpasse cerca de, acho que 5 quilômetros, ou, enfim, é uma dimensão bem grande lá em Seul.
Aqui é um parque em Munique, na Alemanha. Então, é outra forma de se apropriar também desses espaços e que revela a forma como a sociedade, né, se projeta neles e deles faz uso, né, se apropria. Pode passar. Aqui é no Central Park, Nova York, um observador de pássaros. Então, mostrando que esses espaços dentro das grandes metrópoles são também espaços de pesquisa, né, de observação da dinâmica da natureza, etc. Todas essas imagens que eu apresentei até agora foram da National Geographic Portugal. Tá? Então, no final tem as referências, podem consultar. E o meu tempo de discussão vai ser tentar passar dentro do tempo previsto, né, no máximo meia hora, já passei mais de 5, mas, enfim, rapidamente falar o que seria o meio ambiente urbano, a sustentabilidade, a cidade sustentável, o Parque Madureira do Rio de Janeiro, que foi aquele que eu desenvolvi um trabalho mais empírico. Bom, quando a gente fala de meio ambiente urbano, acho que primeiro é importante salientar que a ideia de natureza, que é preferível discutir dentro dessa perspectiva, né, da cidade, ela remota a outros períodos. Então, a depender do tempo histórico, essa relação de aproximação do ser humano com os elementos da natureza, né, ela se deu de uma maneira um pouco mais enfática ou de uma maneira que se distanciou. Então, é importante nós entendermos isso em perspectiva histórica, porque vai nos revelar muito da nossa relação hoje com a natureza, né? Se é que a cidade esteja além da natureza, né? Tudo que nós produzimos provém da natureza. Nós somos natureza. Então, essa ideia, né, de que o homem não faz parte da natureza, ela é superada, mas ao mesmo tempo ela é, enfim, revivida o tempo todo, de acordo com as concepções teóricas, enfim. Mas resta dizer, né, que a natureza sempre apareceu como algo distante da cidade. Na antiguidade, na Idade Média, as cidades se revelavam, sobretudo, como algo oposto ao campo, né? Então, a partir da Revolução Industrial, com a mudança no conteúdo das cidades, sobretudo na Europa, com o crescimento das cidades, que nós temos a emergência de muitos problemas, né? Isso de ordem social, de ordem, entre aspas, ambiental, que vai fazer com que nós tenhamos uma aproximação no sentido de reproduzir espaços de natureza dentro da cidade. Mas uma natureza trabalhada, arquitetada, uma natureza produzida, artificializada, né? Diferente daquela natureza, entre aspas, selvagem, enfim. Então, isso inicialmente está atrelado aos interesses das elites. Portanto, eram as pessoas que tinham casas no campo que tinham essa aproximação. Tanto que a própria terminologia parque, que é PARC, né, ela é derivada justamente da ideia dos campos de caça na Europa. Então, essas áreas tratadas, né, paisagisticamente, então, elas se transformaram depois, com o crescimento das cidades como Londres, Paris, nas áreas de parque, e foram incorporadas à dinâmica imobiliária. Então, como exemplo, nós temos 2 grandes parques que são pioneiros nesse processo, que é o Parque Bois de Boulogne, em Paris, e o Parque Regent Parks, em Londres. Então, esses 2 são parques de dimensões imensas, né, dentro dessas cidades, e que se projetaram no mundo como grandes exemplos. Tá? Bom, então, com o capitalismo, há uma dilapidação, né, das formas de vida. Vejam que a perspectiva de vida nas cidades europeias na época da Revolução Industrial era 30 anos. Então, a literatura toda, talvez vocês já tenham visto até no ensino médio, né? Não faz parte do currículo da graduação de vocês, mas, enfim, essas condições dadas, né, à população nesse período. Mas, ao tempo em que o capitalismo dilapida a natureza e consome os recursos dela, que aí se transformam em recursos, ou seja, mercadorias para serem apropriadas mediante o pagamento, né? Ele também provoca uma valorização dessa ideia de natureza, mas essa outra natureza, não mais uma natureza, né, da forma como ela se produz naturalmente.
e como isso se incorpora na cidade é o que nós vamos ver através do exemplo do Parque Madureira. Uma última questão é que nós devemos entender ou utilizar com ressalva o termo meio ambiente e, sobretudo, meio ambiente urbano. Há uma crítica muito severa por parte de alguns cientistas, no sentido de demonstrar que a ideia, embora os problemas ambientais eles sejam de longa data, né, a ideia de meio ambiente ela é proveniente, sobretudo, do momento histórico que nós vivemos após a década de 70, quando, né, nós tínhamos aí duas esferas de poder brigando, que eram norte e sul, desenvolvidos e subdesenvolvidos, no intuito de promover uma conservação da natureza, ou seja, reservar os recursos disponíveis para então um dito desenvolvimento, e aí nessa época se entendia desenvolvimento como crescimento econômico de maneira sustentável. Então, conforme alguns autores, né, a gente tem que ter muito cuidado com os modismos, e o termo meio ambiente como o termo sustentabilidade, de longa data ele caiu num modismo muito grande e que oculta, né, a realidade, oculta a complexidade da sociedade, oculta a complexidade do modo de produção capitalista, que nós somos regidos o tempo todo, em todas as esferas, portanto podemos cair no vazio, né? E aí quando a gente fala meio ambiente, dá a impressão que o meio ambiente está lá e nós estamos aqui, discutindo sobre o futuro, e é isso mesmo que acontece, né? A gente discute sobre o futuro de espécie X, espécie Y, isso aqui está se extinguindo, isso aqui não, enfim. É isso. Pode passar. Bom, sobre sustentabilidade, eu não vou me estender muito, até porque também é um discurso bastante conhecido, né? Por isso até que eu procurei fugir dessas generalizações. Desde o mestrado, depois passei para o doutorado, até o pós-doc, vim discutindo um pouco essas questões, essas concepções, como isso se rebate na cidade. Mas eu trouxe 3 perspectivas para a gente entender como se dá isso de acordo com os entendimentos. Um é da ONU, né, o Relatório Nosso Futuro Comum de 91, que é o conceito clássico, né? Enfim, a definição, muito mais do que um conceito. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às próprias necessidades. Ou seja, nada é dito, né? A grande crítica que se faz a isso é que como nos preocuparmos com as gerações do futuro se a nossa geração ela está envolvida com problemas que nós não estamos conseguindo resolver. Portanto, eu vou guardar água para o meu neto se eu estou passando sede agora. Enfim, acho que isso é para a gente estar pensando, tá bom? A partir disso se coloca a grande discussão dos autores. Outra é da indiana Vandana Shiva, que eu gosto muito. A Vandana Shiva é uma ativista, né, da indiana, ela está sempre aí na mídia, enfim. Eu gosto muito dessa colocação dela, que ela diz que a sustentabilidade se refere à sustentabilidade da natureza e dos povos. Implica voltar a conhecer que a natureza é o suporte das nossas vidas e de nossa subsistência, a fonte primária do sustento. Sustentar a natureza implica manter a integridade dos seus processos. E a gente está falando de sustentabilidade. E apontando práticas, né, boas práticas, podemos dizer, mas nem por isso sustentáveis. Por exemplo, não jogue lixo na rua, né, separe o seu lixo. Isso não são práticas de sustentabilidade. Compre um bem ou um móvel que tenha certificação. A indústria da certificação ela é altamente seletiva. Ela é seletiva entre os empresários, ela é seletiva entre as classes sociais. Só pode adquirir algo dito sustentável quem ganha muito bem. Enfim, então tecnologia nós temos. E a discussão de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, isso também é um discurso imposto de cima para baixo, né? Bom, e o Axelrod, que é da UFRJ, né, ele vai dizer que a sustentabilidade é uma categoria que tem servido para as sociedades problematizarem as condições materiais da reprodução social. Portanto, discutindo os princípios éticos, políticos, né, que vão fazer parte dessas práticas sociais. Eu acho que tem um pouco a ver
com essa discussão que veio antes, né, no sentido de como nós, sociedade, a partir de um conjunto de elementos, podemos problematizar aquilo que se coloca. Tá? Então, a ideia é que esse conceito seja debatido, essa prática discutida. Não dá para falar de sustentabilidade do mesmo modo entre uma tribo africana, entre uma tribo indígena, entre populações que vivem no sertão nordestino, entre populações que vivem em São Paulo, ou da periferia pobre de São Paulo, ou da zona oeste de São Paulo. Não dá. São perspectivas muito diferentes e, portanto, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Bom, esses estudos de Portugal, que têm trazido muita contribuição em relação à cidade, ele vai dizer que a sustentabilidade urbana, portanto, ela deveria, né, isso aí é baseado em documentos da Unesco e naquilo que os governos europeus colocam, divulgam. Ou seja, as cidades devem se desenvolver de modo policêntrico, ou seja, com vários centros e não com um centro no qual ele atraia, né, todas a circulação e que ofereça os serviços, a mobilidade sustentável, portanto, não motorizada, o controle da expansão urbana. Um exemplo é que as nossas cidades, as nossas metrópoles estão entre as mais extensas do mundo. São Paulo bate recorde em termos de América Latina, né? Porque nós temos um grande problema vinculado a essa expansão, que é a especulação imobiliária, e ninguém fala dela, né? Se fala de uma ocupação de terras por parte de quem ganha até um salário mínimo, mas não se fala em quem acumula terras urbanas esperando um momento de valorização e que ficam durante décadas à espera de valorização. Diga-se de passagem um exemplo, os terrenos ao longo da Avenida Santa Beatriz e Uberaba. No filé mignon da cidade, que aquilo ali ainda vai ficar por muito tempo. Como também o novo projeto de urbanização da região do Fórum de Uberaba, que também ficará à espera de uma demanda solvável para lançar produtos imobiliários e não atender esse problema que está sendo gerado, que é de implantar loteamentos populares a 20 quilômetros do centro de uma cidade de 300 mil habitantes, como é o caso de Uberaba. Tá? Reabilitação da cidade seria no sentido de você dar vida àquilo que perdeu vida. Em outras palavras, seria você requalificar áreas centrais urbanas, né? E a gente sabe que tem um propósito, porque nenhuma área da cidade é vazia. Ela mudou de conteúdo social, mas ela não está vazia. Mistura de grupos e funções de grupos sociais. A questão do mix, né, da cidade, ou seja, uma cidade não muito fragmentada. O espaço público como fator de integração, podemos entender os parques, as praças, travar a perda da biodiversidade, né, que também é um outro problema que ninguém discute. Gestão eficiente do ecossistema urbano, difusão, inovação e conhecimento. Vale lembrar, pessoal, que os nossos códigos de meio ambiente são muito bons, né, porque como toda a legislação brasileira, na teoria é muito avançada, na prática é ineficiente, não se aplica. Vejamos o caso de Uberaba. Talvez vocês da biologia devem ficar indignados como eu, porque nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente que não atua. Não atua não é simplesmente pelo fracasso dos secretários, mas não atua porque não é prioridade da política pública do município dar condição para que eles façam um trabalho. Eu fiquei desde sempre indignado quando eu, trabalhando espaço público, trabalhando a questão do verde, da natureza, chego em Uberaba e a primeira coisa que eu vejo são canteiros de avenidas com concreto e não gramas. E além de tudo ainda pintam o concreto de verde, né? Que é um absurdo. Então isso foi um impacto muito grande. E o pior, quando isso se assenta sobre córregos urbanos, sobre rios. Esse é um grande problema. E não bastasse os canteiros, agora nós temos o BRT, né? O problema não é o BRT enquanto uma forma de mobilidade. O problema é como foi implantado na cidade. Pode passar, por favor? Bom, então o Axelrod vai dizer que a sustentabilidade urbana ela aparece sobre 3 vertentes. É a representação técnico-material das cidades, né? Então a cidade quanto pensado numa racionalidade econômica. Aí a gente fala nos processos de reciclagem, enfim, de energia limpa, etc. Como espaço de qualidade de vida, portanto, as práticas sanitárias consideradas adequadas, espaços verdes, políticas de patrimônio, e por último, a legitimação das políticas públicas, que seria a propagação do modelo da eficiência.
E aí nós temos uma questão política muito forte, porque muitos gestores utilizam a questão ambiental como uma forma de se projetar. Tá? Em Ribeirão Preto, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado sobre a cidade, o Parque Curupira, para quem conhece Ribeirão Preto, ele foi um grande símbolo, né, que promoveu a gestão pública com a ideia de que havia uma responsabilidade ambiental, enfim, e Ribeirão se colocava no Brasil como algumas cidades do mundo também projetavam seus parques, como Nova York, Buenos Aires, etc. Vou passar. E parque, o que é um parque? Né? Então, na sequência, eu vou só trabalhar imagens para facilitar. Um parque, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, com uma extensão maior do que praças e jardins públicos. Ou seja, não tem muito uma delimitação, muito difícil. Rouba e Macedo, que são arquitetos da USP, dizem que é todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente. Também diz muito. Né? A tentativa de entender um pouco e direcionar, em um trabalho que eu publiquei esse ano, a gente chegou à conclusão que parques são espaços públicos que precisam ser designados por lei. Deve haver uma lei, porque senão é um espaço qualquer que amanhã pode não existir mais. Tá? Eles podem vir do parcelamento do solo e podem vir também do aproveitamento das terras públicas. Ou seja, quando tem determinada área, a prefeitura determina que ali será um parque e o institui. Por exemplo, o Piscinão, por exemplo, o Parque do Paço e todos aqueles parques que o plano diretor de Uberaba coloca. E que os atributos dele permitem cumprir funções socioambientais. As duas coisas devem caminhar juntas. Pode passar, por favor. E aí, baseado nessas discussões todas, e tem muito mais, eu tentei elencar algumas categorias de análise que permitissem entender qual o projeto de sustentabilidade que alguns parques no Brasil e no mundo se pautam. Né? Então, eu trabalhei 2 parques, eu tirei a apresentação do outro, que é o Parque Tejo em Lisboa, que foi criado logo após a Rio 92, portanto, um discurso ainda muito recente da sustentabilidade, né? Após a Agenda 21. E a minha ideia era entender como o Parque Madureira do Rio de Janeiro, planejado e implantado 20 anos depois, traz um outro discurso, uma outra prática. E então eu trouxe o Parque Madureira, que está muito mais próximo da nossa realidade. Tá? Então, a ideia foi entender como é que se deu a valorização e o aproveitamento da base natural, social, cultural, que existia no espaço antes do parque, a mobilização e envolvimento da comunidade na tomada de decisão, como o projeto é integrado ao tecido urbano, promoção de uso democrático, diversificado, adequação do mobiliário ao perfil, conforto e frequência dos usuários, a acessibilidade ao parque, a infraestrutura e os programas de educação ambiental, mobilidade não motorizada, pode passar, segurança, iluminação, energia, tratamento e utilização das águas, reuso, drenagem, coleta seletiva, lixo, adequação de espécies vegetais ao local, limpeza e qualidade paisagística e a adequação do orçamento financeiro. Quer dizer, esse conjunto de elementos eu identifiquei na literatura nacional e internacional que me permitiu entender isso nesses 2 contextos. Né? Pode passar? Enfim, esse é o Parque Madureira, tá? No Rio de Janeiro. Ele foi projetado no âmbito do Rio Cidade Olímpica e ele Parque Madureira Rio+20, portanto já uma alusão a Rio+20 que ocorreu naquele período histórico, certo? Esse parque tem uma peculiaridade, no caso do Rio, porque ele está localizado na região de planejamento de Madureira, que é a zona norte do Rio, que é a região onde tem origem o samba, onde teve origem o samba, portanto, com grandes representações ligadas às escolas de samba, como a Portela e Império Serrano. Então, esse parque ocupa uma área muito tradicional do ponto de vista do comércio popular de Madureira, e ele está muito distante das áreas nobres do Rio. Entenda-se essa franja aqui, litorânea, né? Desde o centro, isso aqui é a Ilha do Governador de Aeroporto, aqui é a região central, aqui a região de Copacabana, Ipanema, São Conrado, Barra e Recreio. Portanto, ele está do outro lado do maciço da Tijuca, que é esse aqui, e é uma área onde, somando a área de todos os espaços públicos
de Madureira ainda não atingiu a área do parque, que hoje está estimada em 5 quilômetros de comprimento por 70 metros de largura. Portanto, é uma tira, né, que custou aos cofres públicos 380 milhões de reais no governo Paes. Ou seja, é muito dinheiro. Né? Enfim. Mas sem comentários em relação aos custos. Vamos lá? Então é essa faixa aí, que foi sendo projetada aos poucos, essa região inicial. Né? A discussão é de que essa área deveria se constituir num exemplo de espaço público sustentável no Brasil. Tanto que ganhou uma certificação da Fundação Amazzoline, na etapa de planejamento, o selo sustentabilidade. Mas tem muito mais marketing do que mesmo fiscalização e critérios para isso. Tá? Enfim, vocês notam uma favela à direita, na linha do trem. Essa comunidade vivia há muitos anos, plantava hortas, que vocês veem também, né, atrás das casas, nessa área aqui. E essas terras eram da Companhia Light, e ela cedeu em regime de comodato para essas famílias. E a prefeitura, quando teve interesse em fazer um parque, desconsiderou, e essa população foi praticamente expulsa, né, à força dessas áreas, para ocupar a casa do Minha Casa Minha Vida, distante 5, 10 quilômetros dessa região. E antes disso, a população tinha um projeto de parque, no qual também podiam permanecer no lugar com alguns projetos de assentamento. E foi desconsiderado. Essas linhas de transmissão foram colocadas à direita, ocupando 50 metros, e os 70 ficou livre para parque. Pode passar a próxima imagem. Aí vocês veem a limpeza do canteiro de obras, né? O investimento ficaria mais caro se tivessem colocado essa fiação subterrânea, mas veja, gastou-se 380 bilhões de reais e não colocaram a fiação subterrânea, para então nós temos um parque, ao invés de 70 metros, de 120 metros. Né? E trazendo uma segurança muito maior por conta de serem fios de alta tensão. Pode passar. Aqui tem o parque depois de pronto, né, que é a Praça do Samba. Vejam que é muito frequentado esse parque. Realmente, comparando com o Parque de Lisboa, ele traz uma qualidade absurda. Uma tecnologia de ponta. Né? Os bebedouros foram planejados especificamente pela quantidade de público que o parque recebe. Esse parque, aos fins de semana, chega a receber milhares de pessoas. Né? Na inauguração, chegou a ter, acho que 20 mil pessoas. Porque é uma população muito grande nessa região, de média e baixa renda, e que não tem outro espaço de lazer. Pode passar, por gentileza. Tem cascatas. Aqui é um maquinário absurdo debaixo dessas cascatas, que são próprias para banho. Né? Existem projetos de reutilização da água, de canalização da água da chuva, drenagem, tá? De aproveitamento para irrigação. E a irrigação é feita de acordo com a estação meteorológica, que vai dizer quando precisa ou não. Tudo é muito arquitetado. Né? O paisagismo também é muito bem feito. Foi realizado por uma equipe, todo esse projeto da Zona Sul do Rio. Pode passar, por favor. As pistas de skate estão entre as mais avançadas do Brasil, tá? Em padrões internacionais, inclusive com pista coberta. Tem campeonatos, os mais importantes do Brasil se realizam lá. Pode passar. Muitas quadras de esporte. Os pisos são permeáveis, tá? Muito espaço gramado, mas também tem fragilidades, que é, por exemplo, grama sintética em algumas quadras, falta de arborização. Tiveram cuidado com plantas nativas, então o parque ainda tem espécies pequenas por conta do tempo. Pode passar, é de 2012 para cá. Aí nós temos os edifícios com as paredes verdes, também o teto verde. Então, são outras formas ditas sustentáveis, né? Um sistema de mobilidade de pedestres, de ciclistas, bem sinalizado também. Pode passar. Aí nós temos produção de energia solar, praticamente ao longo de todo o parque, capaz de gerar energia suficiente. Em cima desse prédio multiuso são painéis solares, que vocês veem. Né? Ali embaixo, o teto de um desses pequenos edifícios. Nós temos todas as secretarias do Rio envolvidas também nesse parque. Tem muitos projetos, muitos programas, mas a educação ambiental, que foi o mote do parque, ligado à sustentabilidade, nenhum projeto teve viabilidade, nenhum projeto se mostrou adequado. Tá? Ou seja,
Só para vocês terem uma noção, 180 guardas fazem a segurança desse espaço. A iluminação ela é por presença, você chega no parque, acende a luz, e quando você sai, diminui a intensidade, mas não apaga. Tá? Enfim, então tem um conjunto de problemas, pode passar, por favor. Mas aí, só para finalizar, já sei que meu tempo estourou, né, nós temos, para mostrar a ideia contraditória da sustentabilidade dos projetos públicos, né, é que o sistema de esgotamento sanitário de toda a Madureira não foi feito, né, os córregos de águas extremamente poluídas correm dentro do parque, todo o sistema de águas e aproveitamento, ele só é dentro do parque. E ele não dialoga com esses aí, que é para não manchar a imagem do parque. Olha os esgotos das casas sendo lançados, né? São 2 córregos que cruzam o parque e um que margeia o parque. Então, isso não entra na ideia de sustentabilidade deles. Então, a sustentabilidade, ela aparece num projeto muito demarcado no espaço, né? E ela não dialoga, portanto, com a sociedade do entorno, que continua sem área verde, continua sem arborização, continua sem esgotamento, continua com dificuldade de mobilidade a pé, de bicicleta para o parque, continua com alto índice de criminalidade, enfim, pode passar. Aí são, para amenizar o calor, telas, né, com proteção UV e vários pergolados, né, ao longo do parque, são medidas importantes. Aí muitas fontes trabalharam relevo também, fizeram algumas ondulações, né, para mostrar, para criar um cenário. Palmeiras que foram muito utilizadas, porque tem uma questão estética, né, e as palmeiras se adaptam a esse tipo de espaço. Enfim, mas a ideia, pessoal, é provocar em vocês a possibilidade de pensarem esses espaços na cidade criticamente. Ou seja, todos nós gostamos de ter áreas verdes, parques e praças bem estruturadas, bem arborizadas nas cidades, né? Aqui em Uberaba eu faço um trabalho sobre os parques há 5, 6 anos. Em nenhum momento a prefeitura, toda vez que a gente procura, se interessa. Por quê? Porque ela não se interessa para adequar esse espaço aos usos. Tanto que a cada ano nós temos um novo problema para discutir. Mata do carrinho, piscinão, a mídia coloca o tempo todo, né? Enfim, então são espaços que, como eu já coloquei, não faz parte da pauta da política pública. Um município, por exemplo, que não tem Secretaria da Agricultura e tem Secretaria do Agronegócio, então já diz que nada mais interessa a não ser os ganhos em cima desse setor. Obrigado.